Tá iniciando. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Hoje nós vamos ter aula de História e nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, tá bom? Peguem aí o livro didático de vocês de História, por favor. Vou colocar aqui para exibir os slides. Vocês vão acompanhar hoje pelos slides, como pelo livro, tá bom? É só exibindo aí a página. Gente, vocês podem abrir o livro na página 21, certo? Abram o livro na página 21. Pronto. Só um minuto. Então, gente, como vamos falar sobre a Revolução Industrial e quais as mudanças ocorreram durante a Revolução Industrial e após essa Revolução Industrial, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aqui a tia colocou imagens de vários artefatos. Parece que a gravação da aula não tá dando certo. Não, mas tá. De vários artefatos. Eu coloquei aqui um carro, uma lâmpada, um celular, uma TV, um rádio. E eu queria que vocês me respondessem o que essas coisas, né? O que esses produtos têm em comum? Me respondam aí o que vocês acham que esses produtos têm em comum. Ninguém tem nenhum chute? O que essas coisas têm em comum? O que os objetos... Podem ser esses objetos que eu coloquei, mas podem ser outros. Como é? Oi. Você tá escutando? Tô, agora sim. Agora não. Então, gente, não dá pra escutar o José, né? Acho que deve estar com problema a internet dele. Mas esses produtos, pessoal, eles têm... Oi. José? A tia tá escutando, tia? A tia não pediu pra falar o que os itens têm de igual? Isso, pronto, fale. Pra mim, os únicos itens aí que são iguais é a TV e o celular. Mas não é que eles são iguais. O que eles têm em comum, certo? As características que esses produtos têm em comum. A A evolução da tecnologia, tia. A tela. Alguém falou aí, né? A evolução da tecnologia. Isso, muito bem. Muito bem, a evolução da tecnologia. O Marcos falou, tia. Muito bem. Muito bem. Então, pessoal, esses produtos, eles são produtos industriais, né? Que eles são produzidos em uma indústria. E aqui nós temos, de certa maneira, uma evolução das tecnologias, como foi dito. E todos esses produtos que vocês estão vendo aqui são mercadorias. E essas mercadorias, pessoal, só foi possível, né, se produzir muitas dessas mercadorias a partir da Revolução Industrial, que é o que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então, gente, a Revolução Industrial... Só um instante. A Revolução Industrial, ela ocorreu na Inglaterra no século XVIII, certo? E antes de haver a Revolução Industrial, havia uma forma de produzir as coisas que não eram indústria, certo? Passem aí para a página 22 do livro didático de vocês de História, certo? Então, gente, antes de se ter fábricas, antes das pessoas produzirem as coisas em massas, existia um jeito de fazer as coisas. A primeira forma era através do artesanato. O artesão, certo? Ele dominava todos os meios de produção. Como assim, tia Suiane? Ele ia, por exemplo, lá na floresta, tirava a madeira, certo? Chegava em casa, cortava a madeira, lixava, fazia uma mesa, pintava e entregava a mercadoria a alguém. Então, aquela pessoa, aquele artesão, ele tinha todos os meios de produção. Ele não dividia a produção, certo? De uma coisa que ele iria fazer, tá bom? Até aqui, gente, ok? Todo mundo entendeu como funcionava o artesanato? Sim. Sim, né? Pronto. Questão de número...
Aí, gente, questão, olha, eu tô ficando doida. E daí, pessoal, depois do artesanato, veio outra forma de se fazer as coisas, né? De se fazer esses produtos, que foi o que ficou conhecido como sistema doméstico. Esse sistema doméstico, ele foi do século XV ao século XVI. O artesão, ele não ia mais em busca da matéria-prima, ou seja, ele não iria até a floresta, atrás de pegar um tronco de uma árvore para fazer um móvel. Ele encomendava os produtos e fazia, certo, um determinado produto, tá bom? Então, aqui no sistema doméstico, o artesão, aquela pessoa que fazia algo, já não dominava todos os meios de produção, certo? Porque ele não ia buscar a matéria-prima, certo? Ele pegava, certo? Já recebia a matéria-prima na sua casa e fazia o produto. E um detalhe, gente, aqui no sistema doméstico, ele já tinha um prazo determinado para entregar o produto. Porque aqui no artesanato, não. Ele podia entregar quando ele bem quisesse. Ele podia fazer o produto quando ele bem quisesse, tá bom? Depois, pessoal, desse sistema doméstico, veio o sistema manufaturado. Nesse tipo de sistema, que se inicia no século XVIII, e aqui sim, nesse sistema manufaturado, nós temos o início da Revolução Industrial, que se inicia no século XVIII, como vocês estão vendo aqui na Inglaterra. Dezenas e centenas de pessoas passaram a ficar concentradas em um só espaço para dividir a tarefa. Então, por exemplo, quando as pessoas iriam fazer um móvel, por exemplo, ela já não fazia mais um móvel só. Vou pegar um exemplo de uma mesa, né? A madeira chegava lá no galpão, por exemplo, que elas estavam trabalhando. Então, uma pessoa cortava a madeira, outra pessoa lixava, outra pessoa montava, outra pessoa pintava e outra pessoa embalava, certo? Então, nesse sistema manufaturado, o trabalho, ele passa a ser dividido. Por quê, gente? Porque essa divisão do trabalho torna a produção mais rápida, certo? Então, o trabalho, ele passa a ser dividido, tá bom? E aqui também no sistema manufaturado surge uma figura, certo? Que é chamada a figura do patrão. Tanto no artesanato como no sistema doméstico, o patrão era o próprio artesão. Ele que colocava o preço no seu produto, ele que fazia, ele que vendia. Aqui não, no sistema manufaturado tem um empregador, certo? Que é o patrão, que vai contratar pessoas para trabalhar para ele. Então, aqui a gente tem um início aí da Revolução Industrial, certo? Depois, gente, essa produção ela fica mais rápida, certo? Por quê? Porque veio a invenção da máquina, né? A máquina a vapor, os motores a vapor. Então, aqui na maquinofatura, que já surge na segunda metade do século XVIII, as máquinas tornam essa produção mais rápida. Não é só a pessoa, o ser humano, que vai fazer a produção. Ele vai ter a ajuda da máquina, certo? E é aqui, gente, que a produção ela acelera de maneira mais rápida, ok? Até aqui, gente, vocês conseguiram entender o passo a passo, certo? Que ocorreu ao longo do tempo até chegar aqui na Revolução Industrial. Tem alguém tentando entrar. Conseguiram entender, sim ou não? O Cleiton, sim. Inclusive, Cleiton, na questão 1, gente, olha, na questão 1 da segunda atividade, certo? É para vocês falarem desse passo a passo aqui, tá bom? Você bota artesanato e explica o que é o artesanato, tá bom? Então, vamos lá continuar, certo? Então, pessoal, com o advento, certo, da indústria, da Revolução Industrial, surge uma nova sociedade, que é a burguesia e o proletariado. A burguesia, pessoal, é o patrão, certo? E o proletariado é o trabalhador, certo? O trabalhador vende a sua força de trabalho em troca de um salário. E a burguesia, que é a burguesia, é dono de todos os meios de produção, né? Ele é dono da fábrica, ele é dono de um banco. Na página 24 do livro de vocês, fala bem direitinho, certo? Quem é a burguesia e o proletariado. Então, repetindo, para vocês não esquecerem, a burguesia,
certo? É o patrão. É a pessoa que é dona das fábricas, das máquinas, dos bancos, do comércio, da rede de transporte, das empresas agrícolas, ou seja, ele detém, certo? Ele é o dono, certo? Dos meios de produção, ok? Entendido quem é a burguesia? Sim ou não? Respondam no áudio. Não entenderam? Sim, né? Já o proletariado, pessoal, é o trabalhador, certo? Aquela pessoa que vende a sua força de trabalho, vende o seu tempo em troca de um salário, certo? Entendido, né, gente? Isso daqui. Pessoal, pulem aí para a página 25. Olha, agora nós vamos estudar, esse conteúdo é muito interessante, certo? Como era a vida do trabalhador, aonde esse trabalhador morava, certo? Então, assim, gente, o trabalhador, normalmente, ele morava próximo das fábricas. O patrão, quando ele ia construir uma fábrica, quando ele tinha uma fábrica, ele já construía ali casas próximas à fábrica. Por quê? Porque aquelas casas eles iriam alugar para os trabalhadores. Então, gente, morava-se muitos trabalhadores dentro de uma casa, certo? E esses trabalhadores, eles ficavam amontoados, digamos assim, tá bom? É importante destacar, gente, que nessa época não existia saneamento básico, ou seja, os esgotos eram a céu aberto. Uma coisa muito importante, gente, os banheiros eram fossas, ficavam fora das casas e exalavam um cheiro horrível, tá bom? Então, pessoal, os trabalhadores, eles viviam de certa maneira não, eles viviam em uma situação precária, né? Que eles estavam ali sujeitos a pegar qualquer tipo de doença, porque eles tinham esgotos a céu aberto. O banheiro era uma fossa que ficava fora da casa, então aquela fossa ficava aberta, que tinha um mau cheiro terrível. Mesmo quando eles mandavam esgotar aquela fossa, né, eles faziam as necessidades fisiológicas na fossa. Quando enchia, mesmo que eles mandassem esgotar aquelas fossas, o que acontecia era que pouco se tomava banho, né? Aqui na Inglaterra do século XVIII. Mas se tomava banho fora das casas. Também não existia, gente, a figura do banheiro como nós conhecemos hoje, né? O banheiro tem um chuveiro, o banheiro tem, né, um vaso sanitário, uma pia. Não existia. Eles iriam pegar, não existia água encanada, certo? Então eles iriam pegar água para tomar banho ou para fazer alguma coisa dentro de casa. Era nas fontes que existiam nas cidades, eram em poços, certo? Não existia água encanada. Então, não tinha encanação. Não tinha, certo? Nessa época aqui, o que se tinha, geralmente, se tinha nas praças públicas, fontes públicas, que é porque eu não tô lembrado se aqui tem uma fonte pública. Acho que aqui em Quixeramobim não tem, mas lá em Quixadá tem uma praça, que no meio da praça tem uma roda que fica jorrando água. Isso é uma fonte pública, certo? Hoje a gente não usa, hoje é só para enfeite, digamos assim, né? Mas nesses países da Europa, as pessoas pegavam água nessas fontes públicas, certo? Ou em poços. Então, os bairros operários eram assim. Eu coloquei até uma imagem aqui que tem no livro de vocês, da página 25, que mostra os casebres. Se vocês prestarem atenção, tem muita gente, muitas crianças, certo? Muita sujeira na rua, tá bom? Então, pessoal, mostra como eram os bairros operários. Eram bairros sujos, insalubres, certo? Que não tinham uma, digamos assim, não traziam uma boa condição de vida a esses trabalhadores, tá bom? Entendido, gente? Bairros ricos. Pronto, nos bairros ricos também não tinha um saneamento básico, porque na Europa o saneamento básico só chega depois, né? Mas certamente eram lugares mais limpos, né? Até porque, por exemplo, você fazia uma necessidade fisiológica ali. A pessoa que era rica, ela não iria limpar a sua necessidade fisiológica, ia o seu empregado, né? Ou o seu escravo, por exemplo. No século XVIII, né, já não existia mais, mas assim, ia
né, o seu empregado. Você não ia limpar ali, né, a sua sujeira, tá bom? Entendido até aqui, gente? Sim ou não? Sim? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma dúvida? Não. Não? Não. Muito bem. Pois é, pessoal. Então, é só para a gente finalizar, né? Esses bairros, eles dos trabalhadores, eles eram bairros mais insalubres, né? A Bia colocou aí a questão, tinha e as pessoas que tinham dinheiro, elas poderiam, por exemplo, pagar uma pessoa, ou tinha ali seu empregado. A escravidão acaba no início do século XIX, lá na Inglaterra, se eu não me engano foi em 1883, né? Mas, com certeza, elas tinham seus serviçais, como eram chamados, né? Para limpar ali toda aquela sujeirada. Mas era isso, gente. Os bairros, eles eram muito insalubres, né? Por isso que as pessoas contraíam várias doenças na época também, tá bom? Por exemplo, na Europa, principalmente, as grandes, tipo assim, doenças que tinham nesse período era fruto dessa falta de higiene na época, falta de saneamento mesmo. Por isso, eu não sei se vocês lembram, né? Quando a gente estava estudando sobre os indígenas no Brasil, que os portugueses chegaram aqui, os indígenas morreram muito de doenças, porque eles traziam doenças das suas cidades, né? Os índios aqui, de certa forma, eles eram pessoas que tomavam banho com frequência, eram pessoas, né, que se higienizavam mais. Na Europa, não, né? As pessoas não costumavam se higienizar tanto. Ainda hoje, né? Às vezes a gente daqui a pular vê um vídeo falando que as pessoas não costumam ter esse higiene como a gente tem todos os dias, até porque lá é frio, né? Aqui não, a gente, né, vive num calor sem fim e a gente toma mais de um banho por dia, às vezes 3, 4 banhos por dia para dar conta do calor, né? Aqui não, aqui era frio. Certo? Entendido, gente? Podemos passar? Podemos? Pessoal, agora a gente vai ver como era a vida do trabalhador na fábrica, certo? Vocês vão perceber que a vida do trabalhador dentro da fábrica também não era uma vida fácil, tá bom? Eles trabalhavam muitas horas por dia, o trabalho era muito pesado, eles não tinham direito à remuneração correta, eles ganhavam salários baixos, enfim. Vejam o vídeo, eu vou exibir aqui um trecho do filme do Charlie Chaplin. Não sei se vocês já ouviram falar, Tempos Modernos, eu acredito que sim, que é um vídeo muito famoso. Eu vou exibir ele para vocês. Eu quero que vocês assistam e depois comentem o que vocês acharam, tá bom? Só um instante. Para mim, eu já tinha deixado aberto aqui no YouTube. Acho que eu fechei sem querer. Certo? Façam anotações se vocês desejarem. É bem interessante esse trecho do filme, certo? Ó, gente, vocês vão perceber que, enquanto abre aqui o vídeo, certo? Deixa eu passar aqui. Ó, vocês vão perceber que os trabalhadores, certo? Eles tinham jornadas de trabalho longas. Eles trabalhavam até 16 horas por dia. Eles tinham péssimas condições de trabalho. As mulheres e as crianças que trabalhavam nas fábricas, elas ganhavam menos do que os homens, e pasmem, as crianças também trabalhavam nesse período, e trabalhavam jornadas grandes, de 16 horas por dia. Não tinha, gente, uma lei trabalhista como tem hoje, que dá direito a férias, a 13º, certo? Enfim, vamos ver o trecho desse filme. É engraçado, Tempos Modernos. Para depois a gente comentar, tá bom? Vamos lá.
Section 5, speed her up, 401. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check under the hydrant. Dust coming through loose on bench 5. Attention foreman. Vale, gente, acho que acabou. Back. Section 5, more speed, 47. Relief man passing. Relief man passing. Abuti. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Então, gente, vocês gostaram? É claro que é um filme que ele traz humor, né? Que ele tende a ser assim mais engraçado, mas que mostra também a realidade desse período. Que mostra como era a vida do trabalhador na fábrica, né? Não era uma vida boa. Quem tiver
tempo de assistir, coloque Tempos Modernos, que tem um filme completo no YouTube. É um filme muito antigo, mas que traz, certo? Que faz uma crítica aí à Revolução Industrial pela forma que ela foi feita, certo? Que não traz aí, né, nenhum... no período não trazia pelo menos nenhuma reflexão, né, como a vida do trabalhador era nesse período, né? Como o trabalhador, ele tinha que trabalhar muito, que suportar o trabalho, e não tinha nenhum direito. Então é um vídeo muito interessante, um filme, certo? Aí só são pedaços do filme, mas se tiverem a oportunidade, assistam ao filme. Vocês gostaram do videozinho? Sim ou não? Engraçadinho. Eu também acho engraçado. Então, gente, vamos lá encerrar os nossos slides. Alguém falou? O Cleito colocou sim, né? Pra gente ir para a explicação da atividade. Então, pessoal, por conta desse trabalho que as pessoas não tinham nenhum direito, que os trabalhadores trabalhavam muitas horas por dia, que eram muitas vezes maltratados pelo empregador, pelo patrão, eles começaram, pessoal, a se juntar, certo? A se juntar em grupos e formar aí os primeiros, digamos assim, os primeiros grupos de pessoas aí revolucionários desse período. Porque as pessoas passaram a se reunir em grupo, a formar sindicatos, e os dois grupos mais famosos eram os quebradores de máquinas, como eu coloquei aqui, e os ludistas, certo? Que eles reivindicavam aí melhores condições de vida, eles reivindicavam, né, protestavam contra as péssimas condições de trabalho, eles queriam leis trabalhistas, né, que regulamentassem os trabalhos deles, e o fim dos maus tratos, né, da classe operária. E daí, pessoal, os quebradores de máquinas, eles recebem esse nome porque à noite eles iam até as indústrias e quebravam as máquinas, porque eles acreditavam aí que as péssimas condições de trabalho eram por conta das máquinas, mas na verdade não era. Era falta de uma reflexão aí da classe dos empregadores, da classe dos empregadores como um todo, que não dava condições para essas pessoas trabalharem, condições mínimas, né, de trabalho. Vocês imaginam, pessoal, se hoje, em pleno século XXI, ainda tem pessoas que trabalham em situação de escravidão. Imagine aqui no século XVIII como não era, certo? Então, gente, a explicação do conteúdo hoje, essa é hoje. Espero que vocês tenham compreendido, entendido, tá bom? Deixa eu só salvar logo aqui a aula.